bem, enfim. Alguns destaques. São Paulo saiu com o Cebolinha e a gente pode falar que acertou, porque o primeiro gol já é do Cebolinha, enfim. É legal para o Pedro, sem dúvida alguma, que entra, fazia tempo que estava precisando fazer um gol. Agora, a cena de toda essa 10ª rodada é a comemoração em cima do Bruno Henrique, né? Sem dúvida alguma, legal demais vê-lo marcar depois de tanto tempo, tanto sofrimento que ele passou e todo mundo ali em cima dele, você vê aquela felicidade geral por ver o Bruno estar marcando. Ele na entrevista até diz assim que ficou meio sofrendo nos últimos jogos, ele achou que podia jogar uns minutos e nem entrou. Sabe, ele deu aquela reclamadinha, pô, o homem podia ter me colocado um pouquinho a mais, eu fiquei... Aí ele entra e faz o gol. Então, acho assim, tivemos gols lindos aí, né, como sempre, mas essa cena ali, da comemoração, todo mundo em cima dele, eu acho que é o retrato da 10ª rodada, que vou dizer a vocês que me chamam de Muro Naves, e quando eu quero dar o empate, lá vem ele com o empate. Teve empate, hein? 6 de 10 jogos, viu, Zinho? Só 6. Teve empate. Aí quando a gente fala que vai ser empate, pô, mas já tá ficando no muro. Não, cara, o jogo tem esse placar também que acontece. Empate. 60% dos jogos, cara. 60. Tudo justificado. No sábado, de 5 foram 4. Hein? Tá bom, então a partir de agora você tem direito a 4 empates por rodada. Pelo menos entre 10 jogos. 4 empates por rodada e não se fala mais nisso. Bom. Mas 5-5 não. Não, tá Ô, bom. Pascoal, boa noite pra você, Pascoal. Já vamos mergulhar aí. Fica à vontade pro teu destaque, mas a gente já vai começar a falar desse Flamengo e Grêmio aí. Acho que o Bruno Henrique jogando bem, marcando um gol, traz muito ao futebol e traz muito ao Flamengo, né? Porque a mudança de posição dele com o Gabriel, aquilo que a gente já viu que pode ser feito, tá ali de novo em campo, Pascoal. E até o Gabriel, boa tarde, Dani, Mauro, Zenho, esse é um artista perfeito, esse aí é terrível, gente. Esse é um artista. Isso é danado. Agora, O quê? Você vê como é que são as coisas. O Gabriel, meio que manquitolando, foi lá também abraçar o Bruno Henrique. Né? Que legal isso, né? E depois eles fizeram aquele gesto lá que eles faziam quando marcavam gols na Libertadores, em que o Flamengo foi campeão, com o Jorge Jesus como treinador. O Grêmio não jogou mal, não, hein? O Grêmio não jogou mal, não. Mas o Flamengo foi muito mais eficaz na hora das conclusões. Essa situação de eficácia determinou o resultado da partida. O time do Grêmio desperdiçou uma baciada de oportunidades, não é nenhuma e nem duas. O Renato tem razão de cumprimentar os seus jogadores, porque um jogo dessa importância, desse tamanho, é difícil você encontrar todas essas oportunidades que o Grêmio tem, mas o Flamengo tem jogadores que podem fazer muita diferença. O Cebolinha na matada de bola já matou o Kahneman. Quando ele mata com a esquerda, ele já tira o Kahneman da jogada, né? O Kahneman é o recordista brasileiro de cartões nessa temporada. O que o Kahneman toma de cartão é um negócio espetacular. O Grêmio continuou em cima, mesmo tomando 1-0, vocês vão ver aí, o Grêmio continuou jogando. Eu gostei da produção do time do Grêmio, acho que o Renato tem que elogiar, mas eu sou obrigado a reconhecer que o Flamengo foi muito mais competente. Muito mais competente. E o gol do Bruno Henrique, para mim, tem um simbolismo. Qual é o simbolismo? Aquele olhar do repórter, né? Quando o Silvio Luiz perguntava o que é que só você viu. Isso é a pior pergunta que pode existir para um repórter de televisão. Uma transmissão com 18 câmeras, o que é que só você viu? O que é que só você viu? Foi ele subir com a característica dele. Você viu tanto que ele subiu para cabecear a bola? Isso mostra que ele está vivo, está pronto, está querendo jogar. Ele está prontíssimo, né? E aí o Pedro volta a marcar? Como diria um amigo meu, Pedro fez gol? Normal! O Bruno Henrique fez esse gol para mim, golaço do Bruno Henrique, para a recuperação de um jogador tão importante. E essa pegou na trave. Agora tem uma que vai bater nas duas traves, essa daí. Aí, a outra vai bater nas duas traves. Joga demais também, hein? Que você pensa que ele tá morto, cansado, o Soares. Não, ele é aí mesmo, Caramba. ele acha esse espaço ali entre 3 marcadores. Não, né? e ele tava impressionante. com a cara de cansado, ele agachava e tal, mas... Olha lá, é essa, ó. É essa, pastor. Olha isso. Olha aí. Ele ficou parado com a mão na cintura, né? Olha lá. Acho que ele contou com o gol, né? A bola bateu nas duas traves. E tem a defesa do John também,
do goleiro do Internacional contra o daqui a Vasco da pouco a gente vai Gama, mostrar. que é uma defesa... Tem gente dizendo que foi o Piton que perdeu o gol. Hashtag ESPNFCBR. Quero saber a sua mas eu opinião. conheço um também que disse isso. Ali, ó. Já levantou o dedinho no camarote. Isso é pra depois, hein, Zinho? Isso é pra depois. Daqui a pouco a gente fala de Vasco Internacional, mas eu já vi que você vai discordar do Pascoal. Quero saber as suas impressões desse Flamengo que agora para com 10 jogos de invencibilidade, Zinho, pra esperar a data FIFA. Ô Dani, minha querida, uma boa noite para você agora, né? Com mais calma, para o meu querido Pascoal, para um presidente, para o fã de esporte. Eu vou confessar que eu não vi o jogo ao vivo, né? Porque eu estava trabalhando no mesmo horário, no Sport Center, né? De domingo. O Pascoal fala que eu tenho folga toda hora, tá vendo? Eu tava trabalhando no domingo. Eu tava junto. Tava trabalhando. E com ele. Então, confesso que eu não assisti na íntegra. Depois, é claro, a gente vai ver os melhores momentos, os gols, vai dar uma estudadinha. Eu estava novamente aqui durante o dia olhando, né? Tem site, cada site dá uma posse de bola, cada site dá uma finalização. O que eu estudei, que eu vi, foram 24 finalizações do Grêmio, né? Então, assim, finalizou mais o Grêmio. E finalizou até mais no gol também. Eu estudei, foi 25 a 14. Que eu vi. Eizinho, o meu foi 25 do Grêmio a 14 do Flamengo. Mas tanto faz. Não, o meu posso te falar aqui ao vivo, ó. Tá aqui, ó. 24 contra 15. Então vamos na oficial aqui, ó. Coloca 15. aí pra gente os números do jogo, por favor. Vamos na oficial. Bota aí, o que vale é o nosso, é o do nosso clube. É o do nosso clube. Esse é o meu, olha lá, 25 a 14, é isso aí, ó. Aí, Zinho, pra você. 47 a 53. Mas assim, aí o que a gente vê nas estatísticas, grandes chances. O Grêmio teve mais, né? O Flamengo no gol acertou 4 chutes, 3 gols. Aí vem aquilo que o Sampaoli fala e virou até a palavra da moda, né? Contundência. Ou seja, foi eficiente, foi contundente, criou. O que criou foi o suficiente para vencer e vencer bem, 3-0, né? Mas aí eu tenho que concordar com os amigos, com os comentaristas brilhantes, Mauro Naves e o Pascoal, que foi um grande jogo, muito melhor do que o clássico Palmeiras e São Paulo, pelo volume de jogo que o Grêmio também propôs no jogo. O Grêmio não foi aquele Grêmio que tomou uma goleada do Palmeiras. Foi um Grêmio que veio para o Maracanã, toma de 3-0, para alguns não é goleada, para outros é goleada 3-0, mas não diz o que foi só o jogo do Flamengo. Pelo que o Grêmio produziu, poderia... o Mauro Naves falou, empataria, ganharia o jogo, mas pelo menos era para fazer gols. Só essas bolas na trave, né, as chances que teve, o que criou, não se entregou, por isso o Renato aplaude seus jogadores. Então o Grêmio fez um bom jogo, mas é um Flamengo mais encorpado, é um Flamengo mais sólido ali, mais organizado, é um Flamengo mais confiante, é um Flamengo que vem de um momento difícil de Libertadores, que foi um jogo complicado no meio de semana, mas vence no finalzinho, mas vence com a molecada resolvendo. Isso vai dando moral, se recupera na Libertadores, vai bem no Brasileirão, já está aí no G4 e chama atenção o G4 com os 3 grandes clubes que a gente fala que tem o melhor elenco, que tem mais investimento. O Botafogo é o grande líder, merecidamente, parabéns total à torcida do Botafogo, ao Botafogo, mas a gente vê Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Por mais que tenha problema no Atlético, ele está no G4. Então me chama a atenção isso, os times que a gente sempre aponta como favoritos para vencer o Brasileirão, já na primeira parte da tabela. Agora, falando do Flamengo, vejo um Flamengo com um modelo já Sampaoli dando um resultado e aquela coisa de time que quando começa a se encorpar as coisas dão certo. Quando a atmosfera tá ruim, a bola bate na trave e não entra, e faz mudança que deixa todo mundo tonto. Joga com 3 zagueiros, não joga com 3 zagueiros, qual é o esquema de jogo? Ele deu uma segurada no Ayrton Lucas no início, que vem jogando muito, poupa aqui, poupa ali. Mas depois tem um banco maravilhoso, coloca Pedro, coloca o próprio Ayrton Lucas, coloca jogadores para ajudar a resolver o jogo. Pedro faz gol, importante para ele, tá sendo cobrado por isso. Mas é importante, porque é a função dele. E o Bruno Henrique, que a gente vê na imagem, essa é a grande notícia, Ele já vinha entrando, mas bem sem ritmo, sem uma condição física, tanto é que ele ia, jogava, poupava, jogava um pouquinho, ficava de fora. Mas fazer um gol, a emoção dele e
aquela coisa, né, Dani, para completar. Acabou a crise, né? Acabou a desunião, acabou a divisão de grupo. Você viu todo mundo indo lá comemorar? Que alegria, que festa. É só a bola entrar, Dani. É só a bola entrar que acaba negócio de grupo rachado, de problema. Quando não ganha, aí vem problema dali, vem crise dali. A bola tem que entrar. E tá entrando e o Flamengo cresceu. E cresceu bem de produção no Campeonato Brasileiro. Olha, eu garanto pra você, Zinho, que continua tendo grupinho dentro desse Flamengo. Só que agora com 10 jogos de invencibilidade, né? É difícil colocar o foco aí. Então eu vou trazer o que o Zinho falou ali de solidez. Porque eu acho que talvez isso seja o grande ganho desse Flamengo do Sampaoli, assim. Ontem eu tive a sensação de um jogo equilibrado nas fases do campo. A gente já viu um Flamengo que atacava muito bem e sofria muito gol, a gente já viu um Flamengo que arrumou a defesa e para marcar um gol era muito difícil. Agora, não que esteja perfeito, mas parece que existe um equilíbrio entre defesa e ataque passando ali por aquele meio campo. E a gente, quando não ganhava ou não jogava bem, enfim, até estava ganhando, né? A diferença do Flamengo, e bom para o Sampaoli, ele dizia, eu estou, né, usando aquela frase de sempre lá, trocando pneu do carro, o carro andando, mas vencendo as coisas são facilitadas, né? Claro. O ruim é quando você vai perdendo, aí... Bom, enfim, tem outros times que a gente já comenta e deve comentar hoje sobre essa história de perder, aí, mas está melhorando, está no caminho certo, o caminho certo é ganhar, né? E o que me chama a atenção, assim, e o Renato falou, ok, os 2 primeiros gols, eu vou repetir aqui, os 2 primeiros gols nós vacilamos. Cara, é uma esperteza do Wesley em cima do Cuiabano. Ele rouba a bola. É uma disputa dos dois só. E no gol do Pedro, tem pelo menos uns 3... Não, no gol do Bruno Henrique, do Pedro também. Mas do Bruno Henrique, também, a bola é roubada antes de ser lançada para o Gerson, por uns 2 ou 3 ali. Ou seja, já é segundo tempo, o time está com gás. O time parece que a parte física também melhora quando a bola entra. Para não falar que estava mal fisicamente, que era isso e tal. Errado, né? Para de correr errado. Correr muito atrás do adversário. E o interesse pelo jogo. Você vê assim, vai passar ali daqui a pouco. Mauro. Oi. Fala, Zinho. E o São Paulo fez 5 substituições. Pois é, você vê como que são as coisas? Tudo muda. Acho que só uma forçada, entre aspas, Mudou. que ele podia fazer... Até isso mudou. Podia fazer... A do Gabriel não tinha jeito, né? As outras 4 ele fez de opção. Quer dizer, não tinha jeito, porque eu acho Poderia que não dá deixar, para voltar. Mas ele estava com dor e já Mas vai repetir os gols ali, o segundo e terceiro, você vê os jogadores à vontade ali, na pegada e tal, que é o que ele quer. A tal intensidade, além da contundência para fazer os gols, é o jogo dele, é intensidade. Para isso, lá, é esse lance que vai sair para o Gerson. Lá, tem 3, 4 mordendo ali do Flamengo para tirar a bola. E o passe é para o Gerson, que de novo destoou favoravelmente, jogando demais. Aí a explicação mais simplista seria dizer, poxa, ele é o que mais entende o esquema Sampaoli, porque trabalhou recentemente com ele. Mas não é só isso. Tecnicamente, os jogadores vão melhorando. O Gerson ontem, ele começa o jogo numa posição onde ele não rendeu Gerson recentemente, e Pulgar. né? Ele começa o jogo de segundo Como homem. segundo volante. Mas aí eu acho que tem o mérito do treinador do São Paulo. Por quê? Porque ele encontra o Pulgar para ser esse primeiro volante. Sim. E definitivamente ele encontrou a posição onde que ele se sente melhor. O Pulgar já jogou de zagueiro, já jogou de lateral direito, já jogou de primeiro volante, segundo volante. Mas quando ele é fixado na posição que ele conhece melhor, eu acho que aí tem o primeiro ponto de equilíbrio para o time do Flamengo. O Léo não jogou. O Léo é, hoje, na minha opinião, o Léo é o melhor zagueiro do Flamengo. Mas ele não jogou essa partida. Ele faz ali uma de lateral no começo, né? O Léo Pereira começa jogando como lateral zagueiro, como ele fazia lá no futebol francês. Um lateral, às vezes o lateral pela direita, o lateral zagueiro, às vezes o lateral zagueiro pela esquerda, dependendo da situação. Ele consegue dar equilíbrio para o time do Flamengo, mesmo não jogando com 3 zagueiros que ele gosta tanto. Por quê? Porque o Pulgar faz essa função. É porque o Léo, ele não chega... Ok, ele não sobe como subiria um lateral, mas o Cebolinha também não volta como voltaria um lateral. Então, acho que ele ocupa ali com 2 jogadores do lado esquerdo, né, Zinho? Ele não defende com linha de 5. Ele não defende com linha de 5. Geralmente, quando um time joga com 3 zagueiros, tem 2 alas.
E quando perde a bola, esses 2 alas voltam na linha defensiva junto com os 3 zagueiros. Aí faz aquele 5-4-1, defendendo. E quando ataca, sobe os alas, que vai quase na linha dos 2 volantes, e aí tem 3 atacantes, faz um 3-4-3. Ele não faz isso, né? Sim. Porque quando se defende, o Léo vira um lateral, fica na linha de 4, e aí o Everton Cebolinha volta na linha, marcando como um ponta pelo lado, perto dos volantes, né? Vira um 4-4-2, vamos dizer assim, que era o Arrascaeta que ficava mais perto do Pedro. Então ele na verdade, não se utiliza do nome, da posição de origem desses 3 jogadores para serem 3 zagueiros. Ele dá mais liberdade para o cara do lado, que no caso foi o Cebolinha, para ficar até mais liberado do meio para frente, porque tem um zagueiro fazendo uma função de lateral. Exato. Logo depois, quando ele tira o Ayrton Lucas, coloca o Ayrton Lucas no lugar do Léo, aí já é diferente, porque o Ayrton Lucas já vai mais à frente, né? Mas aí... Mas aí ele não tinha 3 zagueiros mais, né? Porque ele coloca exatamente no lugar do Léo, né? Aí fica o Wesley, 2 zagueiros e o Ayrton, Jogou, né? O que o Zinho tá falando, e Linha de eu 4, também vi né? assim, ele não joga em nenhum momento efetivamente com a linha de 3 zagueiros. Sim, Ele joga sim. com um ou um zagueiro ala, ocupando ou a lateral. um zagueiro ala, ou pela direita ou pela esquerda. Porque o Fabrício Bruno também tem velocidade e faz isso pela direita quando é preciso, né? Só que o garoto tá jogando muito e com 18 anos, ele 19, né, que tem o Wesley, ele vai jogar e não vai ter problema nenhum. Tá jogando e tá jogando bem. Bem, foi Continua bem ontem. Eu acho que esse moleque tem muito futuro. Esse é outro ponto. Muito futuro. Esse é um garoto que está evoluindo muito no time do Flamengo. Evolui muito. Gosto de ver a entrada do Bruno Henrique. Antes de fazer o gol, ele teve uma outra jogada que ele entrou na área para fazer dentro da característica dele, que é o arranque. É bom a gente ver o Bruno Henrique atuando com o seu melhor. O que é o melhor do Bruno Henrique? É o tapa na frente pro arranque dele. Ele tem um arranque espetacular. Dificilmente ele é encontrado pelo zagueiro adversário. Ele dá um tapa na frente, ele não dá para pegar. E aí vai lá na frente, acaba batendo a bola, quase que ele faz o gol. Na velocidade, que é uma característica dele, faz o gol no cabeceio, subindo muito e tendo que ir caindo devagarinho para esperar a bola chegar, para poder cabecear. Esse é um outro ponto. Mas acho que de tudo isso que a gente está dizendo, lembrando sempre, o Grêmio fez um bom jogo. Sim. Tomou de 3, poxa, Pascoal, o time tomou de 3 e fez um bom jogo. Me explica isso aí. É só você ver o jogo. Ver a quantidade de bola Mas na trave. isso valoriza até mais a vitória do Flamengo. Claro, porque o Grêmio jogou bem. Isso que eu acho que é merecido e justo. Agora, a tendência, Zinho, Pascoal e Dani, e você que está nos ouvindo aí, é que em breve o Sampaoli vai arrumar um problemão. Como assim? Problemão. Mas sabe aqueles... Como é que é, Pascoal? Quem tem um problema... Não, quem tem... Problema. O cara quando fala Problemão. ele tem 2. O primeiro que ele não sabe falar. Mas o maior problema aí, esse grande problema que ele vai arrumar, é o que todo mundo gostaria de ter como técnico, né? Porque você imagina que vão estar voando Cebolinha, Bruno, Gabigol, Pedro, aí como é que escala, e aí como é que maravilhoso. Calma, que a gente vai ter uma semana para definir volta do Bruno em alto estilo, nossa, aqui, a volta do Bruno, o Bruno em alto interessa. estilo O traz Bruno esse bom problemão aí interessa, pro... Lógico. O Bruno zeradão, agora entrou Mas ontem. talvez não tenha condição também de jogar